Boa noite. Sejam bem-vindos. Esperando aí o pessoal entrar. Bem, a pedidos, hoje eu trago um assunto, né, que foi bastante discutido no início da pandemia, né, mas que agora, né, a gente tem uma demanda sobre esse assunto, sobre essas informações por conta da estação em que acabamos de entrar, o inverno, né, que é uma estação com maior predominância de gripes e resfriados, né, e com isso uma queda da imunidade. E ainda, por mais que tenha sido bastante debatido no início da pandemia, muita gente ainda tem dúvida. Então, por conta disso, né, por conta desses pedidos, hoje venho falar nessa live a respeito da alimentação, né, e a imunidade. Como a nossa alimentação ela pode influenciar de forma positiva ou negativa, né, no nosso sistema imunológico, né? Só esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Bem, antes de tudo, é importante deixar claro que não existe nenhum alimento ou suplemento, né, que isoladamente vai fortalecer o nosso sistema imunológico, vai aumentar a nossa imunidade. Então, como eu falei lá no início, né, logo quando a gente começou a enfrentar essa pandemia, muita gente começou a debater, a falar sobre a questão da imunidade, e aí já vieram diversas, né, receitinhas milagrosas, o pessoal começou a correr para as farmácias e se entupir de suplemento, a fazer shot disso, shot daquilo. Só que, gente, não existe receita milagrosa, não existe um único alimento, um único suplemento que irá reforçar a nossa imunidade. É importante a adoção de um estilo de vida saudável para que isso aconteça. Então, um suplemento isoladamente, ainda mais se você tiver uma deficiência, se você não tiver uma alimentação equilibrada, ele não vai fazer nada. Você apenas vai gastar dinheiro sozinho, né? Vai gastar dinheiro à toa. É um shot, né? Eu gosto de utilizar um shot como estratégia em alguns casos, porque ali a gente está incluindo vários compostos bioativos em uma única porção, mas se você não tem uma alimentação equilibrada, aquele shot não vai fazer a mínima diferença. Então é importante que as pessoas entendam que a gente precisa ter uma adoção de um estilo de vida saudável, né? Uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, para aí sim a gente começar a pensar em outras estratégias, talvez na inclusão de alguns suplementos quando necessário, para poder aumentar aí esse reforço, né? Então, vou dar aqui algumas dicas, né? Algumas orientações a respeito disso, mas sempre é importante a gente pensar na questão da individualidade. Então, o que é bom para um, não necessariamente é bom para outro. Então, talvez o seu caso seja apenas o ajuste de algumas questões na alimentação, ou não, às vezes você já está com uma deficiência e precisa estar entrando com uma suplementação, está entrando com uma estratégia diferente, mas de maneira geral eu vou já dar algumas dicas para vocês começarem a colocar em prática e já obterem alguns resultados, tá? Primeira questão, para a gente reforçar essa imunidade, é importante que a gente tenha um aporte proteico adequado, né? Então, as proteínas, né, a resposta imune, né, ela necessita de rápida replicação celular e produção de proteínas. Então, para isso, né, para que nosso sistema imunológico ele funcione de forma adequada, a gente precisa suprir o nosso organismo dessa quantidade de proteínas adequada. Então, aonde a gente consegue as proteínas? Nas carnes, no frango, no peixe, nos ovos, nos laticínios, nas leguminosas como feijão, grão de bico, lentilha. Então, se a gente não tiver o aporte adequado de proteínas, a gente não consegue suprir as necessidades que as nossas células precisam, né, para essa replicação rápida, né, essa replicação celular rápida. Então, qual grupo que acaba ficando mais em risco em relação a isso? Os idosos, né, que costumam ter um baixo consumo de proteínas, tá?
Veganos, quando não tem uma alimentação ajustada, né? Vegetarianos, quando não tem uma alimentação ajustada, que às vezes ali acha que é só comer um monte de massa, pão e não faz aquele controle, né, da quantidade de proteínas vegetais que são importantes de serem consumidas diariamente. Crianças também, então algumas crianças elas não conseguem comer determinados alimentos, tem uma certa restrição, tem uma certa fobia de alguns alimentos, e aí acaba não tendo esse aporte adequado de proteínas, tá? Então é importante ter esse consumo diário adequado e bem ajustado, tá? Então aí de mais ou menos 0,8 a 1 grama de proteína por quilograma de peso diário, tá? E atenção a esses grupos de risco, né? Como eu falei, idosos, crianças, pós-bariátricos também que podem ter um consumo baixo de proteína, porque aí vai prejudicar essa produção de anticorpos, tá? Segundo, é um consumo adequado de vitaminas e minerais. Para isso, é importante ter uma variedade alimentar. Então, muitas pessoas acabam tendo uma monotonia alimentar. Então, todos os dias consomem o mesmo alimento, né? Às vezes, eu consumo fruta, eu consumo verdura, mas todo dia é a mesma coisa. É só alface e tomate. É só banana e maçã. E aí não tem o aporte de todos aqueles nutrientes que são importantes. Então, eu vou citar aqui algumas vitaminas e minerais que têm uma participação aí no nosso sistema imunológico, como a vitamina C, que muita gente conhece, né? Então, está presente aí principalmente nas frutas cítricas, né? Como laranja, tangerina, a acerola, que é riquíssima em vitamina C, a goiaba, que muita gente não sabe, mas é riquíssima também em vitamina C, o caju, os vegetais verdes escuros também. Então, é importante que a gente faça esse consumo diário. Muita gente acaba recorrendo à suplementação de vitamina C, o que não é necessário, porque a gente consegue a vitamina C facilmente através da alimentação. E esses suplementos geralmente têm uma quantidade muito grande, então uma cápsula, um tablete de vitamina C tem aí 1 grama de vitamina C, e nosso corpo ele não consegue absorver toda essa quantidade de uma vez só, então a gente só consegue absorver até 500 miligramas, né, por porção, por refeição. Então não adianta eu chegar a tomar uma cápsula de vitamina C com 1 grama de vitamina. Eu não vou absorver aquilo e boa parte eu vou acabar excretando através da urina, tá? E não há necessidade, né? Então, através da alimentação, eu consigo esse aporte de vitamina C de forma muito mais disponível, biodisponível, eu consigo aproveitar muito melhor essa vitamina C, além de ter todos os outros nutrientes do próprio alimento, tá? E um cuidado também com suplementação, não só da vitamina C, mas como outros, é com a qualidade dessa cápsula, com a qualidade desse pó. Não adianta eu comprar um suplemento que tem ali um monte de corante, um monte de aditivo, né? E aí não vai trazer quase benefício nenhum, né? Ainda vou aí estar ingerindo um monte de substâncias químicas que não são saudáveis. Então também tem que ter esse cuidado, quando for necessário buscar alguma vitamina, procurar uma que tenha uma qualidade nutricional, tá? Um produto que tenha uma qualidade nutricional que seja mais clean label, mais puro, né? Então, além da vitamina C, a vitamina E, tá? Então, tá presente aí nas sementes, nas oleaginosas, nos óleos vegetais, né? Ela é antioxidante, né? O selênio, a nossa principal fonte de selênio é a castanha do Brasil, né? Conhecida também como castanha do Pará. Então, 2 castanhas do Pará já seriam suficientes para a gente bater essa meta de selênio, que é importante também para o fortalecimento do nosso sistema imunológico. O zinco, né, importantíssimo, está presente aí nas carnes, no fígado, no peixe, na manteiga, nas castanhas, no germe de trigo, tá? No frango, nos cereais, nos tubérculos. A vitamina D, né, logo no início, né, quando começaram os estudos a respeito do coronavírus, foram catalogados que muitas das pessoas que estavam contaminadas por esse vírus ou que chegaram a falecer por conta do vírus tinham deficiência de vitamina D, né? Porque a vitamina D ela tem participação no sistema imunológico, a maioria das pessoas tem deficiência dessa vitamina. Então, pode ter uma relação aí, né, maior índice de mortalidade em relação à deficiência de vitamina D, tá? Então, não adianta também você sair correndo e se entupir de suplementos de vitamina D. Então, a primeira questão é a gente avaliar a necessidade. Então, pessoas que estão com grandes deficiências, essa quantidade que a gente encontra na farmácia não vai suprir,
tá? Então, é importante dosar no sangue essa vitamina D, avaliar o nível de deficiência, né? E avaliar se há necessidade ou não de suplementação. Mas a maioria das pessoas acabam tendo essa deficiência. A vitamina D mais ativa, ela é produzida através da exposição ao sol, tá? E aí entra toda aquela polêmica. Por quê? Para a gente produzir vitamina D, a gente precisa de exposição ao sol de meio-dia, de pelo menos 20 minutos. Né? E aí tem toda a questão, né, dos riscos da exposição. Mas para haver realmente essa produção, a gente precisaria se expor no sol de meio-dia. 20 minutinhos já seria o suficiente. E aí sem protetor solar, uma parte do corpo que não estivesse coberta, né? Mas seria importante. Então, a vitamina D ativa, a gente consegue mais pela exposição ao sol mesmo, tá? E através de alguns alimentos também, não vai ser a vitamina D ativa, mas a gente consegue converter. Então, como ovos, fígado, o peixe, a manteiga, alguns produtos fortificados, né? E cogumelos. Mas, lembrando, a forma mais ativa é através da exposição solar. Mas, como a maioria tem deficiência, somente a suplementação e a suplementação em dosagens medicamentosas, tá? Não adianta só comprar aquele suplemento da farmácia, que na maioria dos casos não vai suprir essa necessidade, tá? Importante também, vitaminas do complexo B, que estão, né, na sua maior parte aí nos cereais integrais, nos tubérculos, nas leguminosas, né, nas carnes. Então é importante a gente ter o aporte de vitaminas do complexo B e avaliar aí também, né, por exemplo, mulheres que fazem uso de anticoncepcional oral, elas depletam vitaminas do complexo B, então avaliar a necessidade aí de uma suplementação. E vegetais e frutas que sejam fontes de antioxidantes, também tem participação aí no processo imunológico, né, principalmente as frutas vermelhas, como morango, as berries, né? As frutas também arroxeadas, como o açaí, né? A amora. Então é importante também a gente ter esse aporte aí através dos antioxidantes, tá? Então, a base ela tem que vir do alimento. Então, ter uma alimentação como base, né? Comida de verdade, né? E aí, cada caso a gente vai avaliar se há necessidade ou não de suplementação. E a quantidade também dessas vitaminas, desses minerais, vai variar de pessoa para pessoa. Então, dependendo da fase de vida que essa pessoa se encontra, se ela tem alguma doença que possa levar, né, a uma deficiência nutricional, se ela passou por alguma intervenção que possa levar a essa deficiência nutricional, por exemplo, uma pessoa que passou por uma cirurgia bariátrica, ela tem predisposição a algumas deficiências. Então, é importante avaliar, né, porque a quantidade para ela não vai ser igual para outras pessoas, né? Um idoso, ele já tem uma predisposição a algumas deficiências por todas as alterações fisiológicas que ele passa. Então, ele vai ter necessidades diferentes de uma criança, de um adolescente. É importante ter essa avaliação individualizada, tá? Mas antes de qualquer coisa, a base da sua alimentação ela tem que estar bem equilibrada, bem ajustada, né? Para poder a gente começar a suprir essas necessidades, né? O terceiro passo é manter a integridade do nosso intestino. Então, o nosso intestino, ele funciona como uma barreira, né, que protege o nosso organismo contra a entrada de patógenos, tá? Então, se essa barreira não estiver bem íntegra, a gente tem a passagem de substâncias químicas, de substâncias tóxicas, a passagem de bactérias, vírus. Então, é importante a gente manter essa integridade da mucosa. E como a gente faz isso? Com aporte adequado de fibras, então aí, vegetais, frutas, sementes, cereais integrais, né? Com uma menor exposição a substâncias tóxicas, então menor exposição a xenobióticos, a alimentos industrializados, né? A medicamentos sem indicação médica, né? Então excessos de medicamentos aí podem levar à alteração dessa barreira intestinal. Avaliar a necessidade aí de uma suplementação de probióticos, né, ou através, né, da alimentação, alimentos fontes de probióticos como kefir, né, os chás fermentados, prebióticos como a biomassa de banana verde, a inulina, né, o FOS, né, os frutoligosacarídeos, então avaliar cada caso, né, e ter uma boa ingestão hídrica também para a gente fornecer, né, a gente gerar um melhor funcionamento desse intestino, tá? E em relação à glutamina, que muita gente pergunta, então a glutamina,
ela funciona como nutriente para os enterócitos, então ela auxilia ali na boa integridade, né, dessas células intestinais, e por isso ela pode ajudar no fortalecimento, né, do sistema imunológico, né, por conta disso, de ajudar ali a manter a integridade desse intestino. Mas nada adianta tomar glutamina em jejum, mas se você não tem uma alimentação adequada, se você não tem um aporte dos outros nutrientes de forma adequada, né, para a saúde desse intestino, então não vai adiantar nada. E é importante que seja avaliado, porque há algumas restrições em relação ao uso da glutamina, que aí cada caso tem a sua individualidade, tá? O quarto passo é o uso de alguns alimentos funcionais, né? Como a gente pode citar aí o alho, a cebola, o gengibre, o própolis, a geleia real, né? O chá verde. São alimentos aí que tem uma ligação funcional, que auxilia aí no fortalecimento imunológico. Mas, mais uma vez, reforçando, né? Não adianta utilizar se entupir de alho, se entupir de própolis, se o restante da alimentação não estiver adequada, né? Se os outros fatores que eu ainda vou citar não estiverem bem ajustados, né? E eles não vão desempenhar o seu papel de forma adequada, né? Quinto passo, sono adequado. Então, pessoas que não têm uma boa noite de sono, que sofrem de insônia, que dormem poucas horas durante a noite, elas têm uma depressão aí do sistema imunológico. Então, é importante ajustar a qualidade desse sono, né? Então, dormir pelo menos, no mínimo, 6 horas por noite, fazer a higiene do sono, né? Desligar aparelhos eletroeletrônicos, praticar meditação, né? Talvez incluir alimentos ali, chás relaxantes, calmantes, enfim, criar estratégias para melhorar a qualidade desse sono, que é de suma importância para o bom funcionamento daí desse sistema imunológico. E o sexto passo, a prática de atividade física, tá? Então, a prática de atividade física de leve a moderada intensidade também tem um papel importante aí no reforço do nosso sistema imunológico, tá? Então, é importante, como eu falei, né, ter toda a adoção desse estilo de vida mais saudável, que inclui não só a alimentação, como a modulação do sono, do estresse, da ansiedade, né, a prática de atividade física, né, a adoção realmente de hábitos de vida mais saudáveis, né? Então, reforçando, né? Não adianta tomar shot, não adianta tomar suplementos de vitamina C, complexo B, se toda a sua alimentação não estiver bem ajustada, bem equilibrada. Então, a base da sua alimentação tem que ser comida de verdade, ter uma variedade alimentar. Não adianta também todo dia comer a mesma coisa. Então, tem uma alimentação colorida, equilibrada, que forneça nutrientes diversos aí para que possam estar ajudando aí no fortalecimento do seu sistema imunológico. Cuide do seu intestino, que é a nossa principal barreira contra a entrada de patógenos. Então, fornecendo aí um aporte adequado de fibras, né, de pré e probióticos, de água, né? Adote uma rotina mais saudável de sono, né? Cuide da saúde da sua mente também, que é importante, né? Para reduzir aí os níveis de cortisol que podem auxiliar na queda, né, desse sistema imunológico, né? Pratique atividade física, né? E evitar também, é muito importante a gente frisar, restrições desnecessárias. Então, pessoas aí que vivem fazendo essas dietas loucas, que cortam um monte de alimentos, né? E você acaba deixando de consumir diversos nutrientes importantes, né? E que podem gerar essa queda da imunidade, tá? Essa redução da imunidade. Então, procure um profissional para ajudar, né? Para ajustar aí a sua alimentação, para avaliar a necessidade aí de suplementação, para avaliar se há alguma deficiência, avaliar os seus sinais e sintomas, que isso é o mais importante, né? O que serve para uma pessoa não necessariamente vai servir para outra. Então, muitas das vezes aí você acaba suscetível a infecções porque não está cuidando aí da sua alimentação, não está cuidando aí de possíveis deficiências nutricionais que você já está apresentando e vem ignorando, tá bom? E para a gente fechar, quero reforçar aqui a importância, né? Não só do cuidado com a alimentação, adoção de estilo de vida, mas da prevenção, tá? Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa ter cuidados como boa higienização das mãos, né? Evitar sair de casa. Então, a gente está torcendo para que isso acabe o mais rápido possível. A gente quer voltar à nossa rotina normal, mas para a gente voltar à nossa rotina normal, a gente precisa respeitar as normas. Então, fique em casa sempre que necessário, né?
Fique em casa sempre que possível, né? Só saia para realmente o que for necessário. Se for sair, use máscara, leve seu álcool em gel, sempre que possível vá e higienize as mãos, tá? Então a prevenção é a maior chave para a gente estar utilizando agora, tá? E, claro, né? Além da prevenção, se cuidem, porque a gente já sabe que os grupos de risco são justamente as pessoas que têm hábitos de vida ruins, né? Não saudáveis e que estão aí com deficiências. Então, existem vários estudos mostrando aí relação com maior índice de mortalidade e deficiências nutricionais, tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim por direct. E aceito sugestões aí para os próximos temas. Esse foi um tema pedido por um seguidor. E quem quiser saber de outros assuntos, quem tiver aí sugestões de assuntos para eu trazer aqui para as lives, toda quinta-feira, às 8 horas,